Vamos lá, da continuação no capítulo 5. Tema de hoje, muito interessante. Por que Jesus odiava o fundamentalismo religioso? Do livro, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Tema de hoje, então, por que Jesus odiava o fundamentalismo religioso? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Mateus, capítulo 23, versículo 27. Embora Jesus certamente fosse discordar das conclusões de Freud a respeito da religião em geral, ele concordaria com a crítica específica aos fundamentalistas religiosos. Jesus detestava o uso distorcido da religião e via como uma estrutura. Jesus detestava o uso distorcido da religião e a via como uma estrutura que torna mais fácil o relacionamento com Deus e não como um conjunto rígido de regras que fazem as pessoas se sentirem bem ou mal. O casamento de Noah e Rachel estava abalado. Noah tivera uma relação extraconjugal, mas se sentia péssimo e tentava entender como aquilo podia ter acontecido com ele e com o seu casamento. Embora só tivesse acontecido uma vez, ele sentiu a necessidade de confessar a Rachel o ocorrido e pedir perdão. Ela ficou furiosa. Na condição cristã, extremamente fervorosa, Rachel considerou aquele ato inaceitável. Noah cometera o único pecado que lhe dava uma justificativa bíblica para o divórcio. E ela pretendia obedecer à palavra de Deus. Noah estava arrependido, mas ao mesmo tempo estava confuso. Ele achava que a sua traição não tinha sido apenas o resultado de uma fraqueza, mas também o sinal de que alguma coisa estava errada em seu casamento. Rachel encarava essa atitude do marido como uma prova de que, no fundo, não estava arrependido e o ameaçou com o divórcio. O aconselhamento conjugal foi difícil, porque Rachel se convencera de que era a vítima inocente de um ato pecaminoso de imoralidade, enquanto Noah queria mais entender por que aquilo tinha acontecido. Rachel tornara-se grande conhecedora dos versículos bíblicos sobre a infidelidade e os votos do casamento e usava abundantemente em nossas sessões. Se você pensasse mais tempo refletindo sobre a palavra de Deus, não seria vítima dessas coisas. Era o que Rachel oferecia como solução. Teria sabido que o seu coração não pertence a você. Noah baixava os olhos sem saber o que responder. Embora Noah e Rachel tenham decidido permanecer juntos, o aconselhamento conjugal terminou de uma maneira um tanto insatisfatória para todos nós. Para Noah, duas questões permaneceram pendentes: o perdão de que ele precisava por ter pecado contra a mulher e os problemas do relacionamento que o tinham feito procurar sexo fora do casamento. Em vez de procurar examinar os problemas do relacionamento, Rachel acusava o marido de má vontade em assumir a responsabilidade pelos pecados da carne. Ele pecara contra ela e ela esperava que ele passasse o resto da vida tentando redimir-se. Ela tinha o direito bíblico de deixá-lo quando quisesse, e se resolvesse fazer isso, exerceria o seu direito com uma justificada indignação. Jesus considerava a infidelidade um pecado nocivo para os relacionamentos, mas ele queria que a Sagrada Escritura fosse usada para beneficiar o nosso relacionamento com Deus e com as outras pessoas, e não para nos dar poder sobre elas. As pessoas, às vezes, acreditam que as Escrituras contêm provas de que elas estão certas, quando na verdade estão espiritualmente erradas. Rachel usava a religião como uma defesa para não examinar a maneira como ela própria contribuíra para os problemas do casamento. Não é esse o objetivo da religião. Este é o tipo de fundamentalismo religioso que torna as regras mais importantes do que as pessoas e não contribui em nada para o crescimento espiritual. Quando as regras passam a ser mais importantes do que os indivíduos que as seguem, a religião se torna nociva. Jesus considerava ofensivo as pessoas pegarem as escrituras,
que têm potencial de uni-las a Deus e aos outros e usarem para exercer poder. Para Jesus, a religião deveria produzir compaixão e conexão, e não arrogância e autoritarismo. Princípio espiritual: a verdadeira religião oferece a compaixão e a ligação com Deus e com os outros. Até mais, até o próximo!